Caríssimos, agora vamos para o capítulo 7 do dano, dentro ainda dos crimes patrimoniais. Vejam bem o 259. Todos os verbos destruir, inutilizar, deteriorar, fazer desaparecer, estão em qual sentido? Estão no sentido de diminuir o valor da coisa. Quando eu destruo, eu aniquilo uma coisa, inutilizo, a coisa torna imprestável, né? Deteriora, estraga, né? Altera para pior, fazer desaparecer, deu sumiço, né? É o caso, por exemplo, do militar, né? Autor que de repente derrama uma quantidade de ouro que é ouro em pó, alheio, em alto mar. Como é que o ouro vai desaparecer? Não tem jeito de buscar aquele bem mais, né? Então é quando eu diminuo o valor da coisa alheia por dolo, por vontade, né? Detenção de até 6 meses. Veja bem, quando eu pratico uma dessas condutas, por exemplo, vou destruir um bem público, e bem público está no sentido de ser um patrimônio sob administração militar, então vou lá e destruo um computador, é lógico que a pena é mais gravosa, porque aí também tem a questão da instituição, do bem ser público, né? É ainda um crime contra o patrimônio, como nós falamos, qualquer um pode praticar o crime, exceto o proprietário. Por quê? Quando eu sou dono da coisa, se eu quiser destruir, quem que é o único prejudicado? Sou eu, que o bem pertence ao meu patrimônio e eu estou reduzindo ou destruindo aquele valor daquele bem. Tá certo? Vamos lá. 260 já traz a figura do dano atenuado. Quando que o criminoso vai ter uma pena menor, né? Quando que o juiz pode diminuir, atenuar a pena desse criminoso? Quando o criminoso é primário e a coisa tem pequeno valor, né? Primário é aquele que não é reincidente, que não teve condenação anterior, e pequeno valor, o próprio Código Penal Militar, lá no 240, já definiu isso, né? Que é aquela que não excede 1/10 do salário mínimo. Vamos lá. Esse benefício da atenuação da pena, ela é aplicada também se nas condições estabelecidas o criminoso repara o dano antes de instaurada a ação penal. É o que a gente chama de arrependimento posterior. Então, o que aconteceu nesse caso? Nesse caso, ele pegou a coisa, ele tá ali naquela questão de ser primária, coisa de pequeno valor, e mesmo assim ele vai e restitui a coisa, ou repara o dano. Então, pode acontecer a questão da redução da pena, né? A atenuação da pena. Vamos lá. Quais são as qualificadoras do dano? E aí, todas essas hipóteses, senhores, essas 3, elas geram uma pena maior, que vai até 4 anos. Se forem cometidas, inclusive, com violência, né? Então, ali o inciso primeiro é quando o dano é praticado com violência, pessoa, grave ameaça. Restou um dano, né? A pessoa foi lesionada por conta da violência física. Eu vou responder pelo dano qualificado e também pelo crime de lesão corporal, ok? Grave ameaça é aquela que infunde temor à vítima, né? Então, quando é praticado com violência física a pessoa ou grave ameaça, né? Através de arma, né? Deixa seu carro aí que eu vou destruir o seu carro através de arma. É uma grave ameaça, empregada além do dano causado, né? Empregou substância inflamável, explosiva, o que acontece com isso? Gera um perigo de dano, não só aquele bem, mas as pessoas do entorno, aquela comunidade, por motivo egoístico, né? Aquela pessoa que tem um motivo muito insignificante, que só se preocupa com ela mesma, né? Ou que gera um prejuízo considerável à vítima, pega o patrimônio da vítima e aquele prejuízo causado realmente gerou um problema grave à vítima, né? Existem todas essas, são qualificadoras aí. O 265, meus amigos, ele é um crime que ele fica muito próximo da questão do peculato culposo. Quando eu atrelo 265 ao 266, eu tenho uma figura muito próxima ao peculato culposo, mas vou entender antes o que é o 265. Fazer desaparecer, consumir, extraviar, olha só as coisas. Combustível, armamento, munição, peça
de equipamento navio, de aeronave, de outros equipamentos militares. Então, todas essas situações aí, elas vão gerar prejuízo a quem? A instituição militar. Porque é a instituição militar que está sofrendo um dano naquilo que ela tem. Agora, quando eu atrelo 265 ao 266, aí nós vamos encontrar correspondência ao peculato culposo e é o que a gente tem que conseguir diferenciar. Vamos lá. Eu coloquei um exemplo para ficar bem claro. O militar está de posse de uma arma da corporação. Então, não é dele, ele recebe a arma por empréstimo da corporação e porta o armamento de forma fixa. Ele desloca de moto para o serviço e a arma cai. Perdeu. Aí a gente fala assim, qual crime é esse? Né? A maioria fala que é peculato culposo, mas não é. É extravio culposo de armamento. Vai cair no 265 combinado com 266. Por quê? Porque neste crime eu não tenho ação ou envolvimento de um terceiro alheio a esse fato. Perfeito? Então veja bem, quem perdeu a arma foi o militar que estava na posse dela. Ele colocou na cintura, a arma caiu. Aí a diferença do peculato culposo, aí é diferente. Aí eu preciso de ter um agente terceiro que vai tomar algum tipo de ação. Por exemplo, eu estou no meu carro não é lugar de deixar a arma, eu deixo a arma e vou no restaurante. Um terceiro vai lá, romba o carro e leva a arma. Olha como que o terceiro foi importante ali. Tá certo? Isso é peculato culposo, porque ocorreu, em decorrência da minha displicência, ocorreu uma ação de um terceiro para levar o armamento. Tá ok? Aí quadra no peculato culposo. E o dano, diferente do Código Penal comum, no Código Penal Militar existe a modalidade de dano culposo nesses artigos aí, ó, previstos. Inclusive esse que nós tratamos, 265, tá certo? A pena é menor, né? E o dano culposo é óbvio que o agente ele não emprega a cautela necessária. Ele age com negligência, imperícia, imprudência e pratica, mas ele não tem o dolo de praticar. Por isso que a pena é menor. Ok?